Oi, bom dia. Eu sou Fernanda Abreu Marcati. É uma pena que a gente não possa estar junto, né? Para mim é muito estranho ficar aqui me apresentando sem conhecer vocês, né? Mas vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre mim, só para vocês saberem, dar um pouquinho da minha formação e por que eu tô aqui. Eu me formei em 2002 em Belo Horizonte, na PUC, em psicologia, né? E a PUC em si já é uma instituição muito psicanalítica, assim. Então lá eu tive uma base muito forte de psicanálise e até porque eu tinha um projeto junto com uma professora, eu era do movimento estudantil, então sendo do DA, a gente fez essa parceria entre diretor acadêmico, Instituto de Psicologia e Pró-Reitoria de Extensão, que a gente fez um ciclo de debates permanente, que durou 13 anos, e esse ciclo de debates falava sobre os diversos temas, assim, então sobre cultura, foi Zé Cabaleiro, foi Frei Beto, foram várias pessoas, tanto da arte quanto da ciência, e muitos psicanalistas, né? Essa minha professora, que era coordenadora desse evento, junto comigo era psicanalista da IPA, então ela levou grandes nomes da psicanálise assim, para palestrar nesse evento nosso. Então ali eu tive um contato mais próximo com a psicanálise e também participei de outros projetos dela, né? Então grupos de estudo, é, é, os encontros acadêmicos sobre psicoterapia breve, psicanalítica também, eu fui em vários, então tive muito conhecimento durante a formação já, muito acesso à psicanálise mesmo durante a formação. Depois, logo que eu me formei, no mesmo ano que eu me formei, eu vim morar na Bahia, vim para Caravelas, e aí aqui eu fiz docência superior, né, pós em docência superior, e depois gestão ambiental. Por quê? Porque eu acho que é importante também a gente não ter uma formação muito especialista e lembrar que tem outras coisas na vida, assim, né? Então tá alerta para outros campos dos saberes que, na minha opinião, são complementares, assim. Então eu gosto muito de estudar as ciências em geral, assim. Mas aí tá, eu fiz essa formação eu fiz essa pós-graduação em gestão ambiental e depois eu comecei a faculdade de História, né? Então me graduei em História e nessa época que eu me graduei em História eu passei na prefeitura, aqui no concurso da prefeitura e comecei a trabalhar como coordenadora do CAPES de Caravelas. Fiquei 3 anos, né, atuando como coordenadora e psicóloga do CAPES de Caravelas. Depois de 3 anos, por motivos políticos aí que a gente sabe, né, que o povo, né, porque eu sou da opinião que a gente que é da área psi não pode levantar bandeira de político, assim, a gente pode até se posicionar em alguns espaços mais pessoais, mas não. E aí, né, aqui na região tem essa coisa de que se você não faz campanha, né, tá. E aí eu sei que eu solicitei ir para fundar o setor de RH da prefeitura, que então durante alguns anos eu formei de formação continuada e grupos de relacionamento interpessoal, cuidei dos funcionários da prefeitura durante alguns anos, todos os funcionários, assim, desde de todos os funcionários mesmo, assim, desde a secretaria de obras, dos garis, é, 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 a todos os professores, a todos o pessoal da Secretaria de Saúde, de Administração, até o grupo de liderança com os secretários. Assim, né? Então, fiquei durante uns anos fazendo esse trabalho. Depois eu voltei para a Secretaria de Saúde, mais para trabalhar no NASF. Então, durante alguns anos, eu trabalhei no NASF e eu acho que foi uma experiência legal porque é difícil, né, fazer NASF porque os gestores não conseguem entender muito que um psicólogo não tenha que atender individual. Então, eles meio que obrigam a gente a ter um consultório, assim, né? E aí eu tinha isso, eu tinha o consultório individual, mas eu consegui fazer o trabalho de NASF, que é esse trabalho integrado, de fazer grupo, né, com os outros profissionais do NASF. Então a gente fazia é, eu fazia grupo com o educador físico, com o fisioterapeuta, fazia grupo nas comunidades, né, nos distritos.
É, cuidei dos cuidadores durante esse período. Eu fiz muito grupo terapêutico com os profissionais do pós-saúde. Fizemos grupo de diabetes e hipertensão, grupo de gestante, sala de espera. Então, tudo que eu acho que é função do NASF mesmo, eu acho que eu dei conta durante esse período que eu tive no NASF. E há 3 anos eu voltei para o CAPES, agora não mais como coordenadora, só como psicóloga, e tenho feito um trabalho muito gostoso, que eu amo, assim, que é saúde mental. É, e também, né, fiz a pós-graduação em saúde mental, psicanálise, história e cultura afro-brasileira nesses últimos tempos aí. Fiz, depois, né, também fui para São Mateus e fiz o mestrado lá de educação, gestão social e desenvolvimento regional. E também em 2 momentos diferentes eu dei aula no ensino superior, né? Logo que eu, em 2007, assim, eu comecei a dar aula em Nanuque e aí depois vim para Factef, ainda era Factef na época, dei aula uns anos na Factef. Depois, quando virou Pitágoras, eu saí porque não tinha matéria para mim. Depois voltei, né? Quando a Pitágoras fundou o curso de psicologia, logo depois eu voltei para Pitágoras e fiquei durante 8 anos dando aula ao todo. É, né? E no Pitágoras dava aula na psicologia, em outros colegiados, e no colegiado de psicologia eu trabalhei com psicanálise, com existencialismo, com desenvolvimento, com várias disciplinas, assim, mas as principais eram psicanálise e existencialismo. O que mais? Agora estou fazendo o mestrado da UFSB, né, em relações étnico-raciais. Estou gostando muito, né, tá sendo muito bom para minha formação, e é isso, tá. Então, nessa disciplina de hoje, a gente vai falar de eu gostaria, antes da gente começar, eu gostaria de falar só que assim, eu vou mandar o slide para vocês, então vocês podem ir acompanhando junto comigo. E eu gostaria em algum momento de conhecer vocês, né? Se a gente tiver essa oportunidade de marcar um encontro, quando acabar tudo isso aí, a gente vai sair inteirinho, né? Todo mundo bem disso. E aí eu gostaria de conhecer vocês, se a gente puder marcar um encontro, eu vou ficar feliz, tá? Até para vocês tirarem as dúvidas e tal, porque eu acho que a aula presencial, né, é um pouco melhor do que a distância e eu acho que vale a pena então a gente, se for possível, ter esse encontro. Estou aberta a isso. Me disponibilizo aí em Teixeira para a gente fazer um encontro, né, e conversar sobre o que vocês acharam dessa disciplina e tal, tá bom? Então é isso aí. Nessa disciplina hoje nós vamos ver sobre as políticas públicas e a inserção da psicanálise nessas políticas públicas. Então no começo, agorinha, né, nessa primeira parte aí nós vamos ver o que são políticas públicas, o que são políticas sociais, quais são as políticas sociais que dão acesso à inserção da psicanálise, né? O que cada uma faz. Vamos conhecer bem isso aí, tá bom? Então vamos lá. Para começar, políticas públicas são políticas do Estado, né? Então são as políticas que o Estado cria e implementa para cuidar do povo e cuidar das cidades e dos estados, né? Das federações, tá? Então, políticas públicas, vamos ao conceito, assim, políticas públicas estão diretamente associadas às questões políticas e governamentais que mediam a relação entre Estado e sociedade, né? Então são essas políticas criadas para o Estado cuidar da sociedade, resumindo seria isso. São atravessadas pelos campos da economia, administração, direito e ciências sociais, né? Elas não são criadas do nada, assim, a ciência embasa a criação dessas políticas, né? Todos os estudos que são feitos das sociedades e estudos econômicos, tudo isso aí depende, as políticas públicas dependem dessas ciências para poder ser implementada, né? Você não vai inventar de sua cabeça e fazer, não vai dar certo, né? Então, as ciências respaldam o acontecimento dessas políticas.
elas se traduzem, né? Então o que que elas viram quando elas são implementadas? Políticas econômicas, né? Quanto que vai ficar a taxa Selic? O que que pode fazer para controlar a economia? O que que a gente pode fazer para conter a inflação? Tudo isso aí são políticas econômicas, né? Que mais? Se traduz políticas externas, né? As relações com os outros países, tanto diplomáticas quanto econômicas também, né, de comércio exterior, políticas administrativas e tantas outras, né, com referência nas ações do Estado. Então, são as ações dos Estados, são as políticas públicas, né, as ações do Estado em relação à sociedade. E aí tem políticas públicas setoriais, como por exemplo saúde, educação, saneamento, né? Cada ministério vai cuidar de uma política, vamos falar assim, então é setorizada nesse sentido, tá bom? O Estado Democrático possui então a seguinte estrutura. Todo mundo sabe disso, mas eu vou fazer da forma bem didática, assim, para não ficar nenhuma dúvida, tá? Não tô falando que vocês não sabem umas bobeiras dessa, não, mas vamos lá, vamos junto, tá? Ainda mais que eu não tô vendo vocês, fica difícil. Então, o Brasil é dividido em três. A estrutura política do Estado brasileiro é dividida em três poderes. Então, seria o executivo, judiciário e legislativo, né? A gente tá vendo isso muito aí nesses conflitos que estão tendo agora, né? De um poder brigando com outro, coisa surreal dentro de uma democracia. Mas a gente está vendo isso acontecer. É só ver o jornal que você vê as intrigas aí entre o executivo e o judiciário, entre o executivo e o legislativo, né? O melhor para uma democracia é quando os três caminham juntos. Por quê? Porque o legislativo faz as leis, né? Então o legislativo seria, na minha cabeça, a parte de mais representatividade direta, assim, né? São os deputados, senadores, vereadores, né, que a gente elege para ir lá defender os anseios, as necessidades da nossa região, né? Por isso que é assim, né? O vereador vai representar a minha localidade ali perante o prefeito para negociar quais vão ser as políticas públicas que vão cuidar do meu bairro, da minha região, né? O deputado estadual vai levar para o governo do estado quais são as necessidades regionais daquelas cidades ali, daquela região que ele representa, né? Os deputados federais vão representar a gente lá em Brasília, vão falar aqui no sul da Bahia, na Bahia toda a gente tem essa necessidade, aquela, no noroeste da Bahia assim, no norte da Bahia assim, tá? No sul, extremo sul da Bahia assim, ele vai lá representar a gente e precisa disso ou daquilo. Vai criar leis baseadas nas necessidades de cada região, né? E o Senado também vai ajudar a averiguar essas leis. Aí vai ser uma instância que vai ver a viabilidade dessas leis, né? Vai votar se essas leis são boas para a gente, se podem entrar em vigor ou não, né? Então é uma outra instância aí que também ajuda a criar as leis, vamos falar assim. O executivo é quem executa, né? São os prefeitos, são os governadores, é o presidente que faz as leis entrarem em vigor, né? Ele sanciona a lei ali para ela acontecer, ele tem que fazer acontecer aquela lei na prática. O judiciário vai analisar se isso tudo está sendo feito dentro dos conformes, né? E vai julgar se esses poderes estão cumprindo o que é dito na Constituição. Beleza? Todo mundo sabe disso. Participação social. Para o país ser democrático e funcionar do jeitinho que ele tem que funcionar mesmo, o Estado tem que ter uma comunicação muito boa com a sociedade. Quais são os canais para que isso aconteça, né? Como é que o Estado pode se comunicar bem com a sociedade?
os canais são os conselhos municipais, são as conferências de saúde, né? Então, deixa eu falar um pouquinho de cada um. O que é conselho municipal? Conselho municipal é um representante que tem, né, junto do governo. Então, tem conselho de cada esfera de governo, assim, de cada esfera dentro do governo. Então, na Secretaria de Saúde tem o Conselho Municipal de Saúde, na Secretaria de Turismo tem o Conselho Municipal de Turismo atuando ali junto, né, dessa secretaria, não é mas é junto da secretaria. Então, o Conselho Municipal de Saúde, por exemplo, o que ele vai fazer? Tanto ele vai dar ideia para os governantes, vai falar, ó, tá precisando disso, tá precisando daquilo, quanto ele vai fiscalizar também, né, se as coisas estão acontecendo dentro dos conformes, se as secretarias têm que prestar conta, têm que mostrar dados, né, de como foram gastos, os valores, né? Então, o conselho tem esses dois papéis aí, tanto de ajudar a levar para os governantes as necessidades de cada região, quanto tem o papel de ver se essas secretarias estão fazendo as coisas direito, tá? Que mais? As conferências. Eu acho conferência um negócio tão importante, tão legal, né? A gente não pode deixar morrer conferências, a gente tem que participar. A gente às vezes nem é muito convocado, às vezes os horários não são muito fáceis, assim, costuma ser domingo o dia inteiro e tal, mas vale muito a pena. Por quê? É o maior espaço de democracia que eu vejo, assim, né, sendo colocado em prática são as conferências municipais. Por quê? Eu já fui, deixa eu contar para vocês um pouquinho assim, porque que eu sou tão fã, né, de conferência. Eu fui na Conferência Nacional de Saúde, né? Então, o que é uma conferência? Começa em esfera municipal, né? A prefeitura convoca a Conferência Municipal de Saúde. Então, vão representantes tanto do usuário, quanto do gestor, quanto do funcionário de saúde. Senta todo mundo junto para falar como é que está a saúde no município e criar propostas de como melhorar essas propostas. Essas propostas, quando o governo respeita o resultado da conferência, vão virar as diretrizes de ação daquele governo, né? O governo vai agir baseado nessas propostas. Olha que coisa mais democrática, né? Então, é lindo. Não é muito colocado em prática, mas é lindo. Algumas coisas são, né? E depois aí tem as conferências regionais, depois tem as conferências estaduais, né? Então, as pessoas de todas as cidades daqui da região, extremo sul, se juntam, por exemplo, em Porto Seguro, como foi o caso da que eu fui, para mandar propostas, né? Aí a gente senta junto e vê quais propostas dão conta da região inteira, assim, são mais comuns da região. A gente sistematiza e manda para a conferência estadual. Na conferência estadual, essas propostas são debatidas, são sistematizadas e vão com a cara da Bahia. O que a Bahia precisa de pedir para o governo federal, né? E essa proposta, essa carta proposta, vai para essas propostas, né? Não é uma carta, são várias proposições, vão para a Conferência Nacional, onde lá todos os estados do Brasil se juntam, também com essa representatividade dos funcionários de saúde, dos gestores, dos usuários, para debater quais propostas são necessárias que o governo federal coloque em prática durante os próximos 4 anos até a outra conferência, né? Dessa conferência que eu fui, por exemplo, saiu como proposta o mais médicos, porque foi falado na conferência de que faltava médico nos postos de saúde do interior. Saiu como proposta essa coisa de ter universidade de medicina no interior, né? Por isso que até eu acho que a medicina na UFSB hoje, né, é fruto dessa conferência, né, porque se falou isso, os médicos não que formam
nas capitais não querem vir para o interior. Então, se a gente formar gente daqui a aqui, as pessoas vão ficar onde elas vivem, né? Então eu acho conferência um espaço muito legal de participação social. Então, o que mais? Né? Então, essa interlocução entre o Estado e sociedade, né, acontece na efetivação das políticas públicas federais, estaduais e municipais. Né? Então, a gente vê isso acontecendo de acordo com a efetivação, quando as políticas são colocadas em prática, né? Quando a gente vê o governo cuidando da gente do jeito que a gente precisa, né? Do jeito que a gente contou para ele que a gente precisava, vamos falar assim. E daí também a importância das representatividades sociais, né, das associações de bairro, né, essas instituições também fazem essa interlocução junto ao governo de uma forma muito legal. Então, como que o governo formula uma política pública? Como que ele cria a política pública? Primeiro, ele identifica o problema. A conferência, por exemplo, é um caminho para isso. Outra é o político andar e conversar com o povo e observar e mandar e contratar consultorias para fazer estudos, né, sobre as necessidades do lugar. Então, tudo isso são formas de o governo identificar o problema que ele tem para ser resolvido no espaço que ele governa. Depois ele vai criar uma agenda. Esse aqui eu vou precisar de quanto tempo para fazer isso? Como é que eu vou implementar isso? Isso é para agora? Isso é para daqui a um ano? Eu vou demorar um ano fazendo? Eu vou demorar um mês? Né? Então ele cria uma agenda para isso. E aí ele formula, né? Ele escreve um projeto relatando como que ele vai fazer para resolver aquele troço. Aí a tomada de decisão é ele juntar com todo mundo que ele precisa para fazer aquilo acontecer. Né? Então ele vai chamar ali, vai sentar com o secretário de finanças, com de obras, com de educação, e vai falar como que a gente vai fazer a escola, vamos começar a fazer, se você faz isso, você faz aquilo. Isso é a tomada de decisão. Né? Já ele começando a mandar a galera botar em prática aquela proposta, aquele conteúdo que foi formulado ali. Implementação são essas pessoas agindo, né, botando em prática aquilo que foi orientado. Monitoramento, quando você começa a fazer, você tem que ir monitorando, você tem que ir acompanhando e pegando resultados, juntando resultados, para quê? Para no final, depois de um período que aquilo está em prática, você poder avaliar. Né, ver se funcionou, se não funcionou, se precisa de melhorar alguma coisa, se é melhor parar de fazer aquilo, se é melhor transformar aquilo em outro projeto, né? Então a avaliação depende desse monitoramento aí para ser feita, tá? Então, o monitoramento seria esse acompanhamento dos resultados aí, de como está andando o projeto, tá? E aí nós vamos começar agora então a focar nos projetos e nas propostas de governo, de Estado, né, onde a gente cabe, né, onde a gente pode atuar. Eu peguei mais para a gente focar nisso aí. Quais são os espaços onde o psicanalista pode atuar, né, dentro das políticas públicas, assim. E aí a gente vai ver um pouquinho das políticas sociais, assim. O que são as políticas sociais? As políticas sociais são aquelas em que o Estado cuida do bem-estar social, do bem-estar do cidadão, né? E aí são várias, tem política social de saúde, tem política social de educação, tem política social de assistência social, né? A gente vai ver primeiro a política de ação social. Então, qual é ela? Assim, olha a importância das conferências nacionais aí. Em deliberação da 4ª Conferência Nacional de Assistência Social, foi criada o SUAS. O que é o SUAS? O SUAS é o Sistema Único de Assistência Social. Então, igual tem o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que cuida da saúde no país, tem o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, que cuida das ações sociais no país, tá? Então, qual que é o objetivo de criar essa rede, né, esse sistema?
sistematizar mesmo as informações para poder fazer, consolidar esse sistema que é descentralizado e participativo, né? Então, tipo assim, o Brasil é um país muito grande, muito difícil de ser governado, né? Então, para ter essa centralização, né, de informações que não haja de uma forma única para o país inteiro, você precisa de colher informações em cada lugar, conhecer bem cada região, para poder aplicar uma política nacional que não seja impositiva, que não desrespeite as diversidades regionais, tá? Então, qual que é o objetivo do SUAS? Tanto consolidar esse sistema descentralizado e participativo, quanto regular e organizar ações socioassistenciais no sistema, que significa planejar a política de assistência social de forma articulada entre entes federados, né, entre todos os estados do Brasil, tendo os mesmos princípios e diretrizes como fundamento, mas respeitando as diversidades regionais, né? A gente é um país só, mas a gente tem várias diferenças regionais. Então, o SUAS foi um sistema que foi criado para tentar dar conta disso, né, de respeitar, de fazer um sistema único, mas que respeitasse as diversidades regionais. Então, o que é o SUAS? É um modelo de gestão que organiza a política de assistência social no Brasil. Qual que é o objetivo do SUAS? O objetivo da política de assistência social é garantir proteção social aos cidadãos. Qual cidadãos? Todos, né? Prioritariamente aqueles que precisam mais, aqueles que têm mais vulnerabilidade social, né? Que são as crianças, os idosos, os deficientes, eles são prioridade, mas o SUAS cuida de todo mundo. O ideal do SUAS é igual ao SUS ser universal, cuidar de todo mundo. Como é efetivado por meio da oferta de serviços, benefícios, programas e projetos socioassistenciais. Então, como que o SUAS funciona? Vamos falar assim, como é que é a cara do SUAS, né? Então, quais são os órgãos gestores do SUAS? Primeiro, no topo da pirâmide, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome é quem é mais responsável pelo SUAS, né? O órgão federal que cuida do SUAS. Depois, as secretarias estaduais de bem-estar social, né, e combate à fome. Depois, as secretarias municipais de ação social, beleza? Quais são as instâncias de negociação e pactuação? Então, comissão intergestores tripartite e a comissão intergestores bipartite, né? Então, prefeitura, estado e prefeituras, prefeitos, governadores e presidente, tá? Então, melhor, governo municipal, estadual e federal na comissão intergestores tripartite. E na comissão intergestores bipartite seria o prefeito com o governador, beleza? Assim que são essas instâncias de negociação e pactuação das ações do SUS, né? Então, o prefeito, o presidente manda, né? E aí os governadores têm que botar em ação e os prefeitos têm que botar em ação. A comunicação se dá dessa forma que eu expliquei agora, beleza? Instância de deliberação e controle social. Então, quem que delibera, que fala, ó, tá, é por esse caminho, é isso aí, tá legal, a gente concorda, né? E controle social, né? Ó, isso aí não tá acontecendo do jeito que deveria, né? Fiscalização, vamos botar assim, né? Seria, primeiro lugar, que faz essa fiscalização em âmbito nacional, Conselho Nacional de Saúde. Segundo lugar, os conselhos estaduais de saúde. Terceiro lugar, conselhos municipais. Então, o que são os conselhos? São esses órgãos com representação tanto do usuário, quanto do trabalhador de saúde, quanto gestão de saúde. É um órgão que se reúne para debater, se reúne periodicamente para debater a saúde do município e fiscalizar como estão sendo as ações de saúde do estado, tá? Esse é o representante social
né, desse fazer, vamos falar assim, né? Ele tanto ajuda a criar as leis, né, as ações, quanto ele fiscaliza essas ações, fiscaliza o governo, tá? Instâncias de financiamento. Então, de onde vem o dinheiro para essas ações? Vem do Fundo Nacional de Assistência Social, dos fundos estaduais de assistência social e dos fundos municipais, né? Então, o governo ganha lá o dinheiro com impostos, né? E aí ele pega esse dinheiro, uma parte ele destina para cada política, né? Então, para cada ação, né? E uma parte é destinada para o Fundo Nacional de Assistência Social, beleza?